Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, estamos aqui para fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho, em verdade e justiça. Sabemos que a Bíblia é um livro de história, um livro que foi escrito por judeus, para judeus. E podemos tirar daqui ensinamentos para a nossa vida. Sim. Da antiga aliança, podemos tirar alguns tesouros para a nossa vida hoje. Podemos tirar da antiga aliança o que foi escrito para gerações da época, como também para gerações futuras. São epístolas escritos que foram direcionados para aquela geração, para aquela época, e como também algumas que foram escritas para a época e para gerações futuras. Então, conhecer a história bíblica do que aconteceu, principalmente no que se refere à antiga aliança, sombras que levariam a Cristo. Alguns fatos que foram escritos na Bíblia para que possamos entender ou que haja unção. Existem fatos aqui escritos que são bizarros. Quem quiser depois tomar como referência a leitura no que eu estou falando de bizarro, lá em Juízes, no capítulo 19, que eu não gosto nem de ler. Mas hoje também vamos a um tema que aconteceu no período de Jesus Cristo, menino, José e Maria, e que foram para o Egito, fugiram para o Egito. Houve matança de inocentes. Então precisamos assim entender que alguns fatos bizarros e que foram realizados pela vontade humana, por imperadores, com aquela ansiedade de perder o trono, o medo de perder o poder. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 2, versículo 13 e 14. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então veja que para cumprir o que o Senhor disse. Então o que aconteceu?
as profecias foram cumpridas. No versículo 16 a 18, a matança de inocentes. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Então nós temos aqui matança de crianças, contrariando. Será que está contrariando o mandamento de Deus, não matar? Mas para que se cumprisse, segundo o profeta Jeremias. Vamos aqui para Oséias. Vamos estender um pouco a leitura desse fato testemunhado e que vimos e que as coisas aconteceram e que levam a Cristo. Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então nós temos aqui Israel decaída, na ignorância, no paganismo. Então nós temos um estado de que houve um afastamento e às vezes Deus, por ser justo, ele toma as decisões para que se possa então trazer de volta, aproximar o povo rebelde. Aqui Israel estava em ingratidão. Vamos continuar aqui com a leitura. No versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, que são deuses, e queimavam incenso às imagens de escultura. Então, para que possamos entender a ira de Deus, porque às vezes é um entendimento em que no sistema coloca-se o Deus mau, o Deus vingativo. Temer no sentido de medo, ter medo de Deus. É isso que coloca o sistema. A você ficar ali curvados em obediência ao homem, às suas palavras, no entendimento humano, para suprir as vontades próprias, para que os fiéis fiquem com medo, culpa. Nós adoramos um Deus vivo, misericordioso, um Deus bom. Ah, mas acontece o mal. Sim, mas não é invenção dele. Ele não inventou o mal. Há os propósitos do mal, em que há vontade humana, e que muitas vezes se colocavam nesse sentido de que se matava, chegaram ao ponto de matar e colocar tributo a Deus. Colocar o nome do Senhor em circunstâncias
que realmente impressiona. Então é esse cuidado que se deve ter. Eles colocam Deus na sua ira. Ira é justiça, temor é respeito. E eles colocam, no sentido da palavra, convertendo essa condição de medo e culpa, e você fica ali com medo. Medo de Deus. O temor aqui é respeito. Por isso, devemos ter cuidado com o que ouvimos. As pregações já preparadas para confundir. Vamos aqui em Jeremias. Eu vou estender aqui. Em Jeremias, no capítulo 31. Para que possamos neste contexto, tá? Não, mamãe, estou usando, viu? Desculpe que a interferência, que eu estou aqui gravando e meu neto está aqui pedindo o celular. Mas vamos em frente. Daqui a pouco, tá? Período de férias, né? Por isso que às vezes eu demoro um pouco a fazer um vídeo. Mas na bênção e na graça do Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Portanto, irmãos, é nesse contexto em que hoje usei um pouco da história bíblica, um livro de história. Por isso, em que hoje temos um entendimento da nova aliança em que Jesus Cristo revogou a primeira aliança para estabelecer a segunda, no qual hoje estamos no reino glorificado. Deus glorificado, Jesus Cristo, Deus verdadeiro. Os costumes e tradições que outrora se colocavam nesse movimento de disputa, de conflito, de perseguição aos cristãos, e que até hoje são perseguidos. Mas na graça e paz do Senhor, a verdade prevalece, o mal se destrói por si mesmo. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e seguimos em frente para que possamos vencer cada dia e nos aperfeiçoarmos para as boas obras. Amém.